Pessoal, separei 10 comentários para explicar na íntegra para vocês. Vem com o Marcão. De todos os comentários que tem no canal, eu separei 10 comentários para a gente poder responder, para me reagir em função desses comentários. Ou seja, tirar as demais dúvidas que ficam com as pessoas ou alguma coisa que fica mal entendido e que a pessoa acaba não conseguindo entender. Então eu elenquei, elegi esses 10, separei esses 10 assuntos para tratar aqui com vocês, beleza? Fica com o Marcão aqui no canal. Vamos para o primeiro comentário. Então, foi feito um comentário no vídeo de desgaste prematuro de pneu. Qual é a periodicidade ou quando que eu tenho que fazer a calibragem dos pneus? Vamos lá. Bom, primeiro ponto é, você não pode fazer a calibragem do pneu com um pneu quente. Então você está numa viagem, está na estrada, está rodando com o carro e você quer fazer a calibragem. Não vai dar certo fazer essa calibragem. Por quê? O dado, o PSI, a libra, o volume de ar ou a pressão que tem lá dentro, ela não vai bater com o que precisa. Por quê? Porque o ar está quente lá dentro. E quando você esquenta o ar, então a pressão muda. Então não adianta querer fazer isso com o pneu quente. Tem que fazer com o pneu frio. E qual a periodicidade de fazer isso? O ideal é que toda semana, ou quando você vai abastecer, pedir para lá o frentista fazer essa conferência para você. Mas o mínimo que se faz é de a cada 15 dias, você passar num posto de gasolina, numa borracharia e pedir para fazer se tem... pedir para fazer essa calibragem, essa conferência, né? A não ser que você tenha um pneu que você desconfie que está murchando, né? Quando você faz curva você percebe que a suspensão está mais mole, o carro está balançando mais, então aí são indícios de que tem furo no pneu. Então se tem esses indícios, então você tem que levar o carro, né, numa borracharia e pedir para fazer um exame no pneu. É fazer um teste de estanqueidade lá para ver se está vazando. Então é isso. Então o pneu precisa fazer no mínimo de 15 em 15 dias ou quinzenalmente uma inspeção, fazer uma recalibragem, uma conferência no posto de gasolina. Beleza? Vamos para o segundo comentário. Qual a periodicidade para fazer o alinhamento e balanceamento? Existe alguma regra? Então foi feita essa pergunta. Na verdade, o alinhamento e o balanceamento, eles devem ser feitos semestralmente. Mas se alguém não utiliza o carro, ou utiliza o carro uma vez por semana em estrada, num piso que não tem irregularidade, poxa vida, você vai fazer isso anualmente, ou quando você trocar os pneus do carro. Agora, para quem mora no interior, na roça, tem um terreno muito prejudicado, ou um terreno que tem muito buraco, tem muita irregularidade, tranco, solavanco, buraco, bate, você tem um desgaste maior da suspensão. Então, se você tem um desgaste maior, significa que as peças vão ficar folgadas no menor tempo. Daí você vai ter que baixar esse tempo, talvez, para 3 meses. Fazer uma conferência, né? 4 meses, 5 meses. Isso está relativo à gravidade ou à severidade que você utiliza o carro neste terreno. Beleza? Bom, próximo assunto. Pequena monta fica registrado no documento? Eu tive um vídeo aqui, postei um vídeo que fala de pequena, média e grande monta, que são as dimensões da avaria que sofreu o seu veículo num acidente. Então aqui está perguntando se a pequena monta fica registrada no documento. Sabemos que a grande monta, o veículo é baixado, cortado as placas, número de chassi, só serve para fazer desmontagem. Não tem direito de circulação mais, então é uma batida muito grande. Uma batida média, uma avaria média, essa restrição sai no documento. Veículo recuperado de sinistro lá no campo onde tem abaixo, no campo de alienação. Então, sei lá, veículo recuperado de sinistro. Então é um veículo que tem uma batida média, amassou-se mediamente as estruturas, fez uma avaliação, a empresa de vistoria fez uma avaliação e classificou como média monta. Vai ter que fazer um laudo ECV, um laudo do Detran, a reparação, que é antes de tudo isso, e aí sai com essa restrição no documento. Agora, o pequena monta, ele perguntou aqui, fica no documento, fica registrado? No documento do veículo não fica registrado. Se você pegar o documento do veículo e olhar, não tem nada registrado como pequena monta. Porém, fica um registro na seguradora que este veículo teve um sinistro.
E aí as pessoas acabam não querendo comprar um veículo que tem um sinistro. Mas por quê? Porque as pessoas não entendem, ou nem todo mundo sabe o que é um sinistro. Então a pessoa que compra um carro que não tem esse sinistro, não tem essa restrição no documento, não ficou nada marcado lá, e a pessoa quando vai fazer o seguro ou passa por uma corretora e ele faz a pesquisa, consta que teve um sinistro em uma determinada seguradora. E aí a pessoa acaba não querendo comprar mais este veículo. Mas vamos entender o que é um sinistro. Isso que está marcado sinistro não é que é sinistro o carro. Não, sinistro é o número de um documento, de um processo aberto dentro de uma companhia seguradora, em que dentro desse processo chamado sinistro, vai colocar lá, vai iniciar um processo de pagamento, indenização, reparação, guincho, qualquer outro fator voltado à solicitação de serviços para a companhia seguradora. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você comprar um veículo que não tem a restrição do documento, mas que na seguradora contempla, foi passado, teve um sinistro, pode ser feito apenas a abertura de um documento chamado sinistro e que ele não pintou um paralama. Então, mas ele pintou um paralama, pintou um para-choque, a pessoa bateu, quis recuperar pela seguradora, quis abrir um sinistro para fazer a recuperação e aí ficou historicamente a marcação de um sinistro para este veículo. Ou seja, então, nesses casos, vale fazer o quê? Perguntar para esse corretor ou para essa seguradora qual foi o tamanho dessa avaria, se eles podem fornecer essa informação, ou se você tiver uma dúvida, leva o carro numa oficina, leva um carro num reparador que você confia e pede para ele fazer uma análise. Eu tenho um veículo pequena monta que só pintou o para-choque. Então, vale comprar um veículo pequena monta. Não dá para se assustar porque ele é pequena monta. Eu já vendi um veículo, as pessoas vêm me devolver, né? A pessoa, no caso, vem me devolver porque tinha um sinistro. Mas o sinistro era um paralama e um para-choque. E o farol foi substituído. Tem problema um carro desse? Não. Então, não tem por que se preocupar porque é sinistro. Então, sinistro não é porque o carro é sinistro. Abriu-se um documento na companhia seguradora. Beleza? Vamos para o próximo assunto. Tem um vídeo aqui que fala sobre medidas e reparação de monobloco. E aí a pessoa perguntou, carro com o monobloco torto, dá para fazer alinhamento? Dá para fazer alinhamento. Que tamanho que é essa avaria? Ou, né? Isso foi feito, esse desalinhamento do monobloco, que a pessoa fez essa pergunta, é porque o carro já está reparado ou porque o carro ainda vai reparar? Então, se o veículo ainda vai reparar, lógico, dá para fazer. Se tiver uma oficina da sua confiança, que tenha equipamentos e mão de obra preparada para reparar, dá para fazer e fica bom. Esse é um assunto que eu vou falar no vídeo depois. Agora imagine que uma pessoa mandou reparar no veículo e depois de tudo tem vestígios de desalinhamento. O exemplo disso no vídeo de cambagem eu falo que o carro não consegue dar alinhamento mais. A roda está torta, canta pneu, desgasta o pneu errado, tem que fazer cambagem. Então, por quê? Porque tem um problema estrutural de alinhamento de monobloco, ou monobloco desalinhado. Dá para arrumar isso? Dá. Mas para vocês terem uma ideia, depois que o veículo foi reparado, se ele apresenta essas avarias ou essas irregularidades, dá para fazer. Só que o serviço é dobrado. É como você demolir uma casa e começar a fazer outra. Se a gente for construir uma casa num terreno novo, né? Ou seja, vai fazer uma reparação, é uma coisa. Você desmontar o carro inteiro que está pintado para fazer esse realinhamento de monobloco, dá muito mais trabalho. E essa mão de obra ela é extremamente especializada e depende de equipamento e infraestrutura e equipamento de ponta que custa caro. Então, fazer um alinhamento de monobloco de um veículo que já foi reparado pode envolver pintura e o preço, na maioria das vezes, é caro, porque dá bastante trabalho. Beleza? Próximo assunto, vamos lá. Honda Fit. Eu fiz um vídeo sobre o Honda Fit 1.4 que usa 8 bobina e 8 vela. É o Honda Fit 2003 a 2008 que tem 8 bobina, que ele é 1.4. O que acontece? Quando falha a bobina traseira, as bobinas que estão na parte de trás do motor, não as bobinas que estão na frente. Quando tem uma falha nessas bobinas, ele demonstra
uma falha que desacopla o câmbio do motor. Então você está andando acelerando, de repente a aceleração sobe e você perde a força nas rodas. Então você desacoplou. Por quê? Porque o módulo entendeu que a bobina que falhou, ele entende que é uma falha e ele entra em modo de emergência pensando que é o câmbio. Por isso que ele desacopla câmbio do motor. E aí a pessoa perguntou, no Honda Fit 1.5, que só usa as 4 bobinas, que é uma versão mais moderna do que esse Honda Fit, acontece isso também? Bom, primeiro que ele só tem 4 bobinas, não tem 4 bobinas lá atrás, é 4 bobinas aqui na frente e 4 velas. Ele não apresenta essa simulação de entrar em módulo de emergência e esse desacoplamento. Ele não faz isso. Ele simplesmente dá uma cabeçada, ele dá uma falhada. Ou seja, dá a impressão que é combustível ruim, ou que é vela desgastada, ou a bobina que está falhando. Então, nesses modelos 1.5, que são os mais novos, não acontece isso. Agora, existe uma geração de Honda Fit 1.5 desse ano, 2003 a 2008, que são os automáticos, aqueles 1.5, que tem a bolinha azul lá atrás na tampa traseira, escrito Fit, porque a bolinha vermelha é 1.4, a bolinha azul é 1.5. Então, é o mesmo carro, porém com um motor um pouco mais forte. E este motor utiliza 4 bobinas. E essas 4 bobinas, se elas falham, elas não entram em modo de emergência, como no Fit que usa 8 válvulas, 8 bobinas, 8 bobinas, 8 velas, ok? Então, estou tirando essa dúvida aí do motor 1.5 do Honda Fit. Entendemos? Bom, próximo comentário, foi feito um comentário no vídeo do Honda Fit 1.4 manual e automático. Será que a marcação do painel é verdadeira? Só coloco gasolina aditivada. A pessoa fez essa pergunta. Então, eu fiz um comentário sobre o consumo do veículo. E a marcação que tem no painel, quando a gente olha para dentro do painel, tem lá o odômetro no painel, que marca a quilometragem original do veículo, quanto você rodou desde o veículo zero, marca a quilometragem parcial, que você faz o reset lá perto do botão, ele zera e você quer marcar a quilometragem daqui na casa do meu primo. Então vou marcar essa quilometragem. Ou você vai fazer uma viagem e quero marcar essa quilometragem. Vou daqui no Paraná, e aí eu quero marcar essa quilometragem. Então é uma marcação parcial. Você vai, aperta o botão lá, entra na marcação parcial, segura e ele faz um reset. Chega no zero para você começar. E a terceira fase desse odômetro ele marca quanto que o veículo está fazendo por quilômetro instantaneamente. Quantos quilômetros ele está fazendo com litro instantaneamente. E aí entra na pergunta da pessoa. Essa marcação é verdadeira? Sim, ela é verdadeira. Ela faz uma junção da quilometragem que está sendo percorrida, junto com os gases que estão sendo queimados na leitura da sonda lambda, que sai lá no escapamento, lá no catalisador. Então ele cruza essas informações e a cada 10 segundos ele vai marcando quanto que esse veículo está fazendo instantaneamente. Quantos quilômetros por litro. Ele vai marcando. Só que isso é 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Então, ao longo do tempo, quando você tem 800 km lá marcado no odômetro, que você já zerou o odômetro, ele tira a média da média. Então, os primeiros 10 segundos é a marcação real. O segundo 10 segundos é a média das duas marcações. O terceiro 10 segundos, que é 30 segundos, é a média das 3 marcações. Então, se você está acelerando muito o carro e já tem 800 km rodado, quase não vai aparecer. Mas se você afunda o pé no instante que você acabou de resetar, nos primeiros 10 segundos ou no início de tudo isso, você consegue ver que o consumo vai aumentar muito mais. Por quê? Ele vai pegando média da média, média da média, média da média. E aí vai indo. Quando você tem 800 km e você tem uma média de 14 km por litro, e aí você, mesmo que você pisa forte ou você está numa estrada que você economiza, ele vai demorar. Vamos falar que você está gastando 20 km por litro numa reta a 90 por hora, que o carro faz isso. Este carro, no caso. Aí vai pegar esses 20 km, juntar com a média da média da média desde lá do início, vai demorar para aparecer, porque é a média da média da média. Então é isso. Se você quiser ver a marcação real do seu carro, na subida, na descida e na reta, o que você faz? Vai lá no odômetro e zera. Você vai aparecer lá para você exatamente o quanto o carro está fazendo. Faz diferença o nível do ar-condicionado? Por exemplo, é pior se pôr no nível 3 ao invés do nível 1, da velocidade 1? Eu entendi a pergunta aqui do André. Bom, eu fiz um vídeo que falou lá sobre ar-condicionado. Por que o carro superaquece? E a pessoa fez uma pergunta
a respeito de nível de velocidade do ar-condicionado. O que ocorre? Quando você coloca o sistema de ar-condicionado para funcionar, ele tem uma capacidade de congelamento do ar. Então, se você tem um veículo 1.0, a capacidade de gelar o ar é uma. Se você tem um veículo 2.0, a capacidade de gelar, de resfriar o ar é outra. Então, se você tem um veículo 1.0 e liga o seletor no 3 ou no 4, na velocidade do ar, vai ser tão rápido a passagem do ar que não vai dar tempo de gelar a ponto de chegar em você fresquinho o ar. Então o que você faz? Se o seu carro for 1000, você volta lá para o primeiro estágio, seletor 1 ou 2, que ele vai dar conta de gelar, de resfriar o ar. Se você colocar na velocidade 4, ou na última velocidade que tiver seu carro, e se o seu carro for 1.0 ou um motor um pouco menor, ele não vai dar conta, ou seja, ele não vai conseguir resfriar esse volume de ar muito grande. Porque o motor, o compressor do ar-condicionado, ele é dimensionado para o tamanho da cabine, o interior do veículo, o habitáculo, a célula de sobrevivência, onde você fica ali dentro, a cabine do carro e o tamanho do motor. Então a montadora não vai montar um ar-condicionado que refrigera uma quantidade de ar muito grande num tempo muito pequeno para um motor 1000. Não faz sentido. Então nos motores, nos carros que tem um motor grande, né, o ar-condicionado, o compressor do ar-condicionado é proporcional ao tamanho do carro, ao tamanho do motor, se apertou, gela na hora. Eu vou dar um exemplo, eu tenho um Fit, ele demora um pouquinho para gelar, né? Agora, eu tenho uma CR-V também, então a CR-V é 2.0. Eu apertei o botão, pode estar derretendo o calor, ele funciona na hora. Se eu pôr na última velocidade, pode ser o volume de ar que for, ele gela na hora, e gela muito. Por quê? Está relacionado à capacidade do motor. Existem situações que que o sistema de arrefecimento, não, o sistema de refrigeração tem um pequeno vazamento, um micro vazamento, e aí o ar acaba não resfriando rápido. Ou o seu compressor já está cansadinho, ele não está fazendo o trabalho de compressão da forma que tem que ser feito. Então, pelo fato de ele ser um pouco mais velho, ele funciona um pouco mais lento. Respondi? Comentário? Beleza? Vamos para o próximo. Bom, no vídeo de ar-condicionado e de superaquecimento do motor, uma pessoa fez uma pergunta. Meu Sandero 2018, 3 cilindros, só funciona o ar-condicionado quando o carro está andando. Quando o carro está parado, fica quente no interior do veículo. Então vamos lá. Isso está relacionado com o vídeo anterior. Com o vídeo anterior não, com o comentário anterior. O ar-condicionado, por ele ser um motor, e quem gira o ar-condicionado, o compressor do ar-condicionado é o motor, quando você gira mais o motor, quando você está numa estrada em alta rotação, lógico, o compressor vai funcionar de uma forma muito mais efetiva. Por quê? Porque ele está em alta velocidade, né? Tá fazendo mais o trabalho dele, tem mais rotação. Então, isso é normal. E o outro fator é que quando você está na estrada, ou você está em alta velocidade, está entrando ar lá na frente, no radiador, no eletroventilador, no condensador, está vindo ar para dentro, para a grade do veículo. Então esse ar ajuda a resfriar o condensador e também o radiador. Independente se estão juntos um atrás do outro ou eles estão separados. Então isso também ajuda. Agora quando você para um veículo e ele acaba não gelando muito, é porque a marcha lenta, que ele está parado, ela é tão baixinha, tão demorada, que o compressor não tem força suficiente para poder girar e gelar o ar. Então você pega um trânsito, por exemplo, vai fazer um pouco mais de calor. Por quê? Porque ele não vai dar conta, ele não vai conseguir gelar aquele volume de ar que você quer. A não ser que você deixe no estágio 1 lá, mas aí também vem menos ar para você. Então a questão é isso. Este fator está relacionado a isso. Agora também existe o que eu falei há pouco atrás. Se tiver vazamento de gás ou o compressor está um pouco mais cansado, porque o carro já rodou 200, 300 mil, isso também pode ocorrer, beleza? Como resolver isso? Leva o seu carro lá na empresa, num centro automotivo, que aplica uma carga de gás de ar-condicionado, porque antes de eles aplicar carga de gás de ar-condicionado, ele faz um teste de estanqueidade, ele insere pressão no seu sistema e vê se tem vazamento. Então ele enfia lá um contraste, é um produto que faz um contraste, e põe pressão no sistema. Se houver vazamento, se tiver uma trinca, um orifício, uma fissura, vai sair lá o contraste e a pessoa vai enxergar. Agora, se não
completar a carga, caso seja necessário. Respondi o comentário? Beleza? Vamos para o próximo. Pessoal, próximo comentário. O colega fez um comentário aqui, ele falou assim, eu tenho um Honda Fit 1.4, 2007-2008, manual. Tem como colocar um câmbio CVT nele? Se tiver, como será que tem que fazer? Vale a pena fazer isso? Então imagine que você tem um carro, nesse caso aqui é um Honda Fit. Ele tem um Honda Fit manual e ele quer passar ele para ser um carro automático. Quando você tem um carro que ele é automático, no caso do Fit e também nos outros carros, a diferença não está só no câmbio. Então tem o câmbio que é diferente, muito diferente, tem a alavanca de marcha que é diferente, o chicote que faz a conversão elétrica dos sistemas é diferente, os sensores de rotação do câmbio, sensor de velocidade, roda afônica, que é a roda lá da polia, do virabrequim do motor, que também faz a leitura da rotação, é diferente. O câmbio automático, existe um módulo de gerenciamento do câmbio, ou o módulo de injeção eletrônica, que faz o gerenciamento do motor, às vezes faz junto, existem situações separadas e situações juntas, em que o módulo de gerenciamento do motor também gerencia o câmbio, e existem módulos separados. Mas a questão é, o conjunto de peças para você trocar de um veículo mecânico para um automático é muito grande. Então, essa adaptação não vai valer a pena se você for comprar as peças na concessionária ou na loja. Se você arrumar uma desmontadora, né, um desmonte, que pode te vender essas peças e conjunto de peças para você poder fazer a venda, para ter uma viabilidade financeira, ainda assim vão aparecer problemas que a gente não consegue contemplar aqui, porque é um conjunto de fatores, um conjunto de peças. Então, de cara eu te falo, não vale a pena. Agora, se você tem um câmbio automático que é passar para o mecânico, poxa, pode ser que aí dê certo. Mas vão ficar algumas coisas diferentes, do tipo painel de instrumento, né? Que também no caso do interior tem lá a marcação do seletor de marcha. Tá no D, tá no S, tá no N, tá no R, então também é diferente o painel de instrumento, beleza? Tem uma pergunta aqui que é sobre superaquecimento do carro. Quando eu ligo o ar condicionado, a temperatura do motor do carro baixa. Então provavelmente a pessoa que está fazendo essa pergunta, ela tem lá um veículo que tem um ponteiro, que tem veículo que tem ponteiro de temperatura. E tem veículo que simplesmente acende uma luz quando o veículo ferve. Caso contrário, não acontece nada. Particularmente, meu carro só acende a luz. Ainda bem que não acendeu até agora, mas eu preferia, né? Eu preferia ter um ponteiro para marcar lá a temperatura. 0, 20, 30, 40, 60, 80, 90. Eu acho que isso é mais dinâmico para você fazer essa leitura. Então essa pessoa deve ter no carro dela um ponteiro que marca a temperatura e quando ela liga o ar-condicionado, a temperatura do motor baixa. Por que acontece isso? Acontece isso pelo seguinte, geralmente os veículos utilizam o radiador e o condensador junto. Essas duas peças elas estão sempre juntas. E tem um eletroventilador, que é aquela hélice, que succiona ou que ventila, né? No caso ela puxa o ar vem lá na frente do carro, entra e ele ajuda a succionar. Para poder passar o ar por dentro do radiador, naquelas galerias de alumínio, e resfriar a água, ou o líquido, ou o gás que está lá dentro. Então quando ele liga o ar-condicionado, em função do sistema ser um só, lógico que vai baixar a temperatura do motor. Porque além de baixar a temperatura do ar-condicionado, resfriar o gás do condensador, também vai resfriar o radiador. Porque as duas peças estão juntas. Agora, existem casos em que o radiador está separado do condensador. E quando isso ocorre, também tem dois eletroventiladores, duas hélices. Uma para resfriar o radiador e uma para resfriar o condensador. Então uma é responsável pelo sistema de arrefecimento, resfriamento da água do motor, temperatura do motor, e outro, resfriamento dos gases de ar-condicionado do sistema de refrigeração do carro, o ar-condicionado. Então são dois sistemas independentes. Então neste caso, quando alguém liga o ar-condicionado, não tem relação nenhuma com o radiador ou com a temperatura do motor ou a temperatura da água do motor. Beleza? Respondi, esclareci essa dúvida? Bom, meus amigos, esses são os comentários, são os 10 comentários que a gente separou para responder para vocês. Agradeço para vocês que
chegaram até aqui, tiveram a paciência de ouvir o Marcão, né? Se inscreve no canal, compartilha, divulga isso, ajuda a gente a crescer e multiplicar conhecimento. Vem com o Marcão. Um abraço.